Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra semeada é palavra frutificada. Seja bem-vindo ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, neste sábado que o Senhor fez para nós. E o Santo Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Jesus lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto, 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem um demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz porque creem até certo tempo, e na hora da aprovação abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a parábola do semeador vem iluminar sobre um aspecto muito importante, essa batalha interior que se trava no nosso coração para a nossa conversão. A batalha para a nossa conversão. O próprio Jesus dá a explicação desta parábola e vale dizer sobre isto, o quanto se trava esta batalha para que a gente se converta ao Senhor, para que o nosso coração se converta, para que o nosso coração seja reconduzido ao coração de Deus. Por isso, é necessário a gente estar atento que a palavra é semeada, e a vontade de Deus é que a palavra semeada seja frutificada, mas a graça divina que nos chama à conversão pela palavra que é semeada, exige a nossa colaboração, porque Deus não nos obriga a servir, é necessário que contribuamos para que esta palavra produza frutos, mas contribuamos todos os dias, não por um certo tempo, como fala a parábola, mas constantemente pela perseverança. E aqui vale ressaltar que a gente deve lutar para não deixar que o demônio roube a palavra de Deus do nosso coração. A palavra é bem clara, Jesus é bem claro, o demônio não quer que a gente creia, nem quer que a gente se salve. Portanto, nós devemos fazer o oposto, crer firmemente naquilo que nos pede o Senhor para crer, aquilo que nos ensina a Santa Igreja, cremos firmemente e firmemente lutar pela nossa salvação. E veja, o que nós devemos fazer para que nosso coração se converta? Para que diariamente a gente faça essa experiência de recondução, como esta semente que caiu em terra boa. Veja que a palavra é bem clara. A que caiu em terra boa, a semente que caiu em terra boa, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retenha e dão fruto pela perseverança. Veja, ouvir a palavra com o coração reto e bom, retidão e bondade. Quando a gente está em um caminho, uma estrada, o melhor caminho é uma estrada reta.
uma estrada que tem muitas curvas, muitas subidas, acaba sendo até de um certo modo perigoso, que a gente tem que estar mais vigilante, mais atento. Mas a estrada reta é aquela estrada que não há objeções no caminho, que você pode seguir reto, que você vai alcançar seu objetivo. Da mesma forma é na vida espiritual, é a retidão, ou seja, eu não oferecer resistência à palavra de Deus, ao reino de Deus, à graça de Deus que me chama à conversão. Eu não oferecer resistência, porque quando Deus nos chama à conversão, muitos obstáculos se colocam à frente. Se tivermos um coração reto, um coração simples, pobre, no sentido de desapego, nós não oferemos resistência à graça de Deus, e aí então a graça de Deus poderá retamente trabalhar, operar a conversão do nosso coração. E também a bondade. Jesus fala que só Deus é bom porque Deus é a fonte de toda a bondade. E é unido a esta bondade de Deus que poderemos praticar atos de bondade. Então, um coração, o oposto à bondade é a maldade. Um coração maldoso, na malícia do pecado, apegado ao pecado, ele não pode se converter porque ele está apegado justamente ao oposto da bondade, ou seja, na maldade. Então, se tivermos um coração que seja bondoso, que pratique o bem, que faça o bem, que haja retamente, mais facilmente a graça de Deus vai operar esta conversão em nosso coração. Portanto, é isto que Jesus está nos chamando neste Evangelho. A palavra é semeada em cada coração, mas nem todo coração acolhe o convite de conversão desta palavra. Uns até acolhem por um certo tempo, mas vem a provação e logo desanimam, deixam de acreditar. Portanto, nós devemos, qual é o caminho que a gente deve fazer concretamente? Acreditar, ter fé, a crer firmemente, não desanimar, crer, ter fé e ter este coração bondoso, ter este coração reto que está desapegado dos prazeres, das preocupações do mundo, porque sabe que o mais importante não passa é o reino de Deus, que permanece para sempre. E este coração capaz de fazer o bem, que gosta, que pratica o bem, que vai ao encontro das necessidades do outro, que quer fazer o bem porque Deus é bom e porque quer amar a Deus verdadeiramente. E que por isso retém, ou seja, que recolhe esta semente e assim pode dar frutos pela perseverança. Que possamos, pela intercessão de Nossa Senhora, ser esta semente que produz bons frutos, porque esta é a vontade de Deus para nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.